COP30 acabou de acabar e, de fato, um dos temas centrais da agenda da ação, que foca na implementação das soluções que serão necessárias para salvar o Acordo de Paris, foi a mitigação de metano. Então, nós tivemos um número recorde de investimentos, tanto do setor privado quanto do setor público, para a mitigação de metano em resíduos, agricultura e energia. E como a ciência diz que a única maneira da gente salvar a meta de 1,5 graus Celsius é também priorizando as emissões de metano, a mitigação das emissões de metano, esse foi um tema central. E por que é tão importante a gente falar de metano e implementar e mitigar as emissões de metano? Porque o metano, ao contrário do dióxido de carbono, ele fica pouco tempo na atmosfera, mas ele aquece mais de 1/3 do aquecimento global é por conta do metano. They are emitted, have a short life, and then disappear. So, the big advantage, if we reduce those short-lived climate pollutants like methane now, we will have a limiting of global warming within, 2040. So this is what we call fast mitigation. If we reduce methane emissions now, we'll see the effects within 10 to 15 years. How can we do that? Well, there's 3 main sectors where methane emissions occur. We have agriculture, we have waste, and we have oil and gas sector, the fossil fuel sector, the energy sector. And each of these 3 sectors require different solutions. Let's start with the oil and gas sector. Stop leaking. Stop venting and flaring. You know, these flames that you see offshore and in the oil industry. Stop that. Agriculture and waste is slightly different. It's a different sector, so you will be looking for different solutions. Especially when you look at the waste sector, for instance, we have to look at cities. That's where, at the local level, that's where landfills and methane emissions have to be addressed quickly. Bom, a gente está aqui numa localidade que a gente apelida, chama de Ecoparque do Caju. É um local onde a Conlurb tem vários projetos relacionados à economia circular, à sustentabilidade. O rio produz cerca de 8.000 toneladas dia de resíduo, toda a cidade. Essa quantidade de lixo, orgânica ou não, mas na coleta domiciliar, ela vai para 5 estações de transferência e dessas 5 estações vai para o aterro. Aqui é uma delas. Nós recebemos o resíduo da coleta domiciliar, nós carregamos esses resíduos em carretas de maior capacidade para fazer o transporte desse resíduo até o aterro em Seropédica. Para cá vem cerca de 40% do lixo produzido por dia, ou seja, cerca de 3.200 toneladas de lixo dia que são transferidas para o aterro. O gás metano ele é produzido de várias maneiras. Produzido por animais, é produzido por depuração de vegetais, é produzido no lixo. Então, tudo isso gera gás metano. Se você deixar uma laranja podre aqui no chão, ela vai, no processo de transformação, de apodrecimento dela, produzir metano. Mas se ele tiver qualquer tipo de tratamento, seja virando um gás com controle, ou seja, virando energia e sendo exalado para a atmosfera, aí sim ele deixa de ser um gás poluente, vamos dizer assim, que contribui para o aquecimento e passa a ser um gás adequado com muito menos condição de poluição do que os demais.
Aqui nós temos 7 portas que representam 7 garagens. A gente vai pegar essa matéria orgânica que chegou agora e inserir essa matéria orgânica dentro de uma dessas garagens. Então, por favor, abra a garagem para a gente poder dar uma olhada. Nesse túnel, a matéria orgânica vai se transformar, vai virar gás e as tubulações vão poder absorver, capturar esse gás e levar para um balão de acumulação. Ele é acumulado nesse balão acumulador. Esse gás é o metano. Ele vai ser transportado através de tubulações para fazer com que essa energia em forma de gás se transforme em energia elétrica através de um gerador que nós mostraremos para vocês. Esse gerador elétrico recebe o gás metano que estava dentro daquele acumulador que nós vimos. Esse gás chega aqui e ele se transforma em energia elétrica através do gerador. Essa energia elétrica vai alimentar toda a planta, inclusive o carro elétrico que vai buscar mais matéria orgânica. Isso mostra a autossuficiência do sistema. No final das contas, quando essa matéria orgânica já não está produzindo a quantidade de biogás que a gente acha adequado, a gente retira esse material e esse material já está praticamente transformado em composto orgânico e esse composto orgânico é levado para as hortas comunitárias para poder produzir verduras e legumes que são distribuídas em regiões mais pobres. Quando a gente produz o gás aqui, a gente impede que essa matéria orgânica chegue nos aterros. Em termos ambientais, você aumenta a vida útil desse aterro, que deixa de gerar também chorume e outros malefícios que acontecem, que o aterro normalmente produz. Essa planta do Ecopark é uma planta protótipo que tenta comprovar a eficiência desse conceito de economia circular. O que nós fazemos aqui é uma produção mínima, uma produção ainda somente experimental. Obviamente, ela não é uma planta que tenha a dimensão, a escala para resolver todo o problema da matéria orgânica do Rio de Janeiro. E aqui também você produz somente o biogás, né? Esse biogás passa por um processo industrial, onde você vai concentrar esse metano no gás, produzindo assim o biometano. Então 10% do biogás hoje gerado no Brasil, de aterros sanitários, é gerado no aterro sanitário de Seropédica. Eu estou no topo do aterro sanitário de Seropédica, na Baixada Fluminense, aterro inaugurado em 2012. A gente está a 85 metros de altura, abaixo de mim tem mais de 40 milhões de toneladas de resíduos compactados. E um negócio que vem sendo explorado desde o início da operação do aterro é o gás resultante da decomposição da matéria orgânica do lixo. Esse gás, quando filtrado, se transforma em biometano, que é um gás usado na frota automobilística, que usa o GNV. Esse gás filtrado também é usado em indústrias como insumo energético. E esse gás, quando queimado, se transforma em eletricidade, abastecendo milhares de residências. Esse gás é energia limpa e renovável. O lixo se decompõe, essa decomposição gera um biogás que é basicamente 50% metano, 50% CO2. A gente nessa planta aqui atrás retira o CO2 e fica só o metano. Esse gás que tem acima de 94,5 de metano é um gás igual ao gás natural que a gente consome hoje na nossa casa, no nosso veículo. Então ele é o biometano, que é o gás natural de origem 100% renovável. Bom, nessa sala da usina que processa o gás que vem do aterro, aparece online em tempo real. Esse gás filtrado, pronto para uso comercial, ele sai com essa resolução
quase 97% de metano, 0% de CO2, nitrogênio e oxigênio em proporções ínfimas. Quando se compara o biometano, que é equivalente ao gás derivado de petróleo, em termos de custo. Está valendo? Está valendo, tanto que hoje a gente abastece 12 mil veículos por dia no Rio de Janeiro. Mas o biometano é uma solução ambiental. Ele não trata ele como um competidor com o gás natural. O Ceará é o único estado do Brasil em que o gás do lixo é canalizado e inserido direto na rede de distribuição. E não é pouca coisa não, hein? 15% do gás que abastece o Ceará inteiro vem do aterro de lixo e passa exatamente por essa tubulação aqui. O gás do lixo e o gás de petróleo, como fórmula química, eles têm a mesma característica, o mesmo potencial de queima. Então, eles na atmosfera, os dois teriam a mesma capacidade de fazer um problema sério na camada atmosférica. Então, não é uma diferença na qualidade. O grande aspecto aqui é você evitar a emissão desse gás. É excelente para todo mundo. É um excelente negócio para a cidade de Fortaleza, que está fazendo a descarbonização da área de aterro dela. Me diz uma coisa, sabe de onde vem o gás que faz essa chama aquecer a comida? Rapaz, agora também. Gás do lixo lá do aterro de Calcaia, o que você acha? Rapaz, não acredito não. Essas carretas, elas não vão usar mais o diesel, que é um combustível fóssil, no seu abastecimento. Cada carreta dessa consome aproximadamente 5.700 litros de diesel por mês. Elas vão usar somente o biometano, 100% de biometano, que é o gás gerado no aterro sanitário pelo próprio resíduo que as carretas transportam. Com isso, a gente fecha o ciclo, de economia circular, de valorização ambiental dos resíduos. Como nós estamos vivendo uma urgência climática, não existe uma única solução, uma única estratégia, aquela bala de prata, vamos focar nessa. Então, acho que enquanto nós estamos trabalhando com os demais gases e outras soluções, o metano, ele vem como um gás aí, com estratégias de redução que podem garantir um pouco mais de tempo para que a gente trabalhe com outras soluções mais difíceis de serem trabalhadas, justamente porque ele tem um tempo de vida menor na atmosfera, com um potencial de aquecimento maior. Se a gente foca em estratégias de metano, a gente vai ganhando um tempo, enquanto em paralelo nós vamos trabalhando com as outras estratégias para os demais gases e demais setores. O fato do Brasil ter o maior rebanho bovino do mundo, para a economia é bom. E para o clima? Quando a gente começa a olhar para a principal fonte emissora dentro dessas emissões de metano, 75% está atrelado ao setor de agricultura e pecuária. E descendo mais uma camada ainda, dentro do setor de agricultura e pecuária, 92% dessas emissões de gás metano, elas estão atreladas à produção pecuária, ou seja... ao arroto do boi. Exatamente. Então, esse animal, quando ele se alimenta, eles são chamados de animais ruminantes, os bovinos principalmente. E nesse processo de digestão, eles têm o processo do arroto, e esse arroto ele emite muito gás metano. Então a gente tem um impacto aí em relação às emissões de gases de efeito estufa, especificamente o metano, quando a gente tem uma quantidade grande de rebanho bovino. É possível reduzir o metano que tem origem na produção de proteína animal via rebanho bovino?
é super possível, né? Então os cientistas, pesquisadores já chegaram em várias soluções existentes, algumas de mais fácil aplicabilidade, outros de mais difícil de ter uma escala, mas a gente tem trabalhado muito com algumas possibilidades. A principal delas é o abate precoce. O que é o abate precoce? É quando a gente tem uma redução do tempo de idade, né? Esses animais são abatidos mais precocemente no campo, então eles ficam um menor tempo no campo, né? Se alimentando, emitindo esses gases. Então o abate precoce vem sendo muito trabalhado como uma das principais soluções, mas tem outras também, né? A questão da dieta desse animal é muito importante. Então, fornecer um melhor alimento para esse animal vai fazer com que ele tenha uma melhor digestão que não e tenha emita flatulência. menos. E, consequentemente, uma redução aí das emissões de metano. É possível pensar numa pecuária mais sustentável, com menos pisoteio de nascentes, mananciais, margens de rio, mais florestas protegidas, mais bem-estar animal, menos emissão de gases de efeito estufa? É importante que o sistema de produção trabalhe com esses dois lados. Eu emito gases de efeito estufa, sim, porque eu tenho o arroto do boi, eu tenho gases das fezes, da urina, enfim, da produção de forma geral. Mas eu também tenho a capacidade de remoção, desde que eu adote as boas tecnologias. Gado pastando e suplemento no coxo. Em tempos de aquecimento global, a nutrição correta dos animais pode fazer a diferença na redução das emissões de gases de estufa por parte do gado. Danilo, você é especialista no assunto. Que diferença faz esse suplemento? Esse suplemento, ele faz com que o sistema digestivo do bovino ele aumente a eficiência de aproveitamento do carbono. E ao invés do carbono ir para a atmosfera, ele vai para a nossa carne. Chega a reduzir quanto as emissões? Dependendo da tecnologia nutricional, em até 50%. Quando a gente fala disso daqui, posso pegar, né? Pode, claro. O que tem aqui? Aqui tem milho, torta de algodão, farelo de soja, ureia e uma mistura de macro e micro minerais como cálcio, fósforo, vitaminas. Uma fazenda como essa, para a gente fazer uma ração dessa daqui, eu tenho que saber o que tem de nutrientes no pasto. É uma análise química. A gente faz uma análise para determinar quanto que tem de proteína, gordura. Aí eu faço esse suplemento para complementar o que o pasto não está fornecendo naquele momento. E eles vêm aqui e comem exatamente o que eles precisam. Se você faz com que o animal cresça melhor, produza mais leite, esteja na plenitude da produção, ele também dilui as emissões. É fácil a gente pensar que há 10 anos atrás o ciclo de produção de carne no Brasil era de 4 anos. Vamos chutar aí, 48 meses. Bezerro até o abate. Do nascimento ao abate, 48 meses. Hoje, essa média no Brasil é 30, 36 meses. Vamos arredondar para 36, quer dizer, economizamos 12 meses, economizamos um ano. É um ano a menos de emissão para alcançar aquele mesmo tanto de produção. Agriculture, it's a longer-term process because this involves many different farmers and you have to address livestock and management of manure. So those will have more complicated, longer-term solutions. But it's the combination of these three sectors where we can have, the biggest gains in reducing methane emissions. Então, se a gente para de emitir metano ou a gente diminui as emissões de metano, a gente diminui em poucos anos a temperatura. Por isso é o freio de emergência, porque você tira 1/3 do aquecimento da atmosfera e isso permite que nós não ultrapassemos a meta e que não cruzemos os pontos de não retorno climáticos, como, por exemplo, a savanização da Amazônia, o derretimento das calotas polares. Por isso, mitigar metano é o freio de emergência para a crise climática. But at the end of the day, this is something very important. If we don't address the emissions of methane, the cost will be much higher. So the cost of inaction will actually be much higher than the cost of action in the short term.